Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que todos tenham tido aí um ótimo final de semana. Hoje a gente vai começar um conteúdo novo. A gente vai falar de Simple Present, tá? Então eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção, que eu vou dar a explicação de como que se funciona o Simple Present e depois eu vou dar as orientações das atividades que vocês farão, beleza? Então vamos lá, tá aparecendo um slide para vocês aí na tela, quero que vocês prestem bastante atenção. A gente vai falar sobre o Simple Present, como eu disse no começo. O Simple Present, ele nada mais é do que o tempo presente na língua inglesa, ou seja, eu uso o Simple Present para falar sobre atos que acontecem no presente, tá? Eu vou usá-lo aí para falar sobre cotidiano, vou usar para falar sobre fatos em geral, tá? No caso, no nosso slide está aparecendo assim, olha, um fato ou cotidiano em geral, beleza? A gente vai falar sobre a forma afirmativa do Simple Present, afirmativa. Aí eu tenho alguns exemplos aí de frases onde eu aplico o Simple Present. Olha só, a primeira frase está escrita assim: Brazilians study English in elementary school, tá? Elementary, faltou um Y no final aí do elementary, tá? Tá escrito elementar, mas é elementary, com Y no final. Tá? Essa frase quer dizer: brasileiros estudam inglês lá na escola primária, tá? Bem no comecinho aí, no primeiro ano, é o que a frase quer dizer. A segunda frase que a gente tem aí é a seguinte, olha só. Susan walks to school every morning. Susan anda, ela caminha até a escola todas as manhãs. A terceira frase, olha só. Maria e João play together after school. Maria e João jogam ou brincam juntos depois da escola. E a última frase, I read a book a month, que quer dizer eu leio um livro por mês. Essas quatro frases, reparem que tem em destaque aí cada uma o seu verbo. A primeira frase eu tenho em destaque aí o study, que quer dizer estudar. Na segunda frase eu tenho em destaque walks, que quer dizer andar. Na terceira frase eu tenho em destaque o play, que quer dizer brincar, jogar, tocar, se for um instrumento. E a última frase eu tenho read, que quer dizer ler. Todos esses verbos eles estão no presente. E é sobre o presente que a gente vai falar no decorrer dessa aula, beleza? Essas frases só são para vocês poderem entender um pouco como funciona o tempo presente. Mas é muito simples e muito fácil. Continuando aqui, olha só. Simple Present. Como o Simple Present funciona? Vocês estão vendo aí na tela o seguinte, uma tabela, e essa tabela está dividida em três colunas. A primeira coluna é a tradução dos verbos, tá? A segunda coluna aí, escrito verb, eu tenho os verbos. E na terceira coluna eu tenho os exemplos com esses verbos sendo aplicados. Olhem só, o primeiro verbo que a gente tem aí é o verbo escrever. Escrever em inglês a gente vai falar to write. To write, escrever. Olha como que eu uso o to write no tempo presente. Olha só. I write letters yet. I write letters yet quer dizer eu escrevo cartas ainda. Tá? Então reparem que para usar o verbo no presente é muito simples. Eu só pego o verbo e aplico na frase depois do sujeito, depois do pronome. I write letters yet. Eu escrevo cartas ainda. O segundo verbo que a gente tem aí é o verbo assistir, to watch. To watch quer dizer assistir. Olha a aplicação do watch em uma frase. We watch TV almost all the time. We watch TV almost all the time. Nós assistimos televisão quase que o tempo todo. Beleza? Viu como é muito simples? É só pegar o verbo e aplicar na frase. Terceira frase, olha só. They play soccer on the weekends. They play soccer on the weekends. Que quer dizer, eles jogam futebol aos finais de semana. O próximo verbo aí, o próximo verbo que nós temos aí é o to walk. O to walk quer dizer caminhar, andar. Olha a aplicação do walk numa frase. You walk during the morning. You walk during the morning. Você caminha, você anda durante as manhãs. Próximo verbo, to study. To study quer dizer estudar. You study math 5 times a week. You study math 5 times a week. Você estuda matemática 5 vezes por semana.
Próximo verbo que a gente tem aí, olha só, o verbo comer. To eat. I eat fruits every single day. I eat fruits every single day. Eu como frutas dia sim, dia não. O último verbo que nós temos aí é o verbo trabalhar, que em inglês a gente vai falar to work. To work, trabalhar. Olha a aplicação do work na frase. My parents work from Monday to Friday. Meus pais trabalham de segunda a sexta. Tá? Então, essas são algumas frases aí exemplificando o simple present. Todas elas estão no presente. Reparem que todos os verbos aí apresentados, eles estão no presente simples, ou seja, eles estão sendo usados para indicar que uma ação aconteceu, que acontece no presente. A primeira frase diz que eu gosto de escrever cartas ainda. A segunda, que nós assistimos TV quase que o tempo todo. A terceira frase, que eles brincam, que eles jogam futebol aos finais de semana. A quarta frase, você faz caminhadas, você anda durante as manhãs. A quinta frase, você estuda matemática 5 vezes por semana. A sexta frase, eu como frutas dia sim, dia não. E a sétima frase, meus pais trabalham aí de segunda a sexta. Beleza? O parents aí, na última frase, está escrito parentes. Porém, o parents não tem essa letra E, tá? É só parents mesmo, com TS no final. Esse E foi um erro de digitação. Beleza? Só continuando aqui. Aí eu tenho aqui a conjugação do simple present, mais detalhada. Olha só, olha como funciona a conjugação do simple present. Eu tenho o verbo aqui comer, to eat, comer, to eat. E eu tenho todos os pronomes, olha, na primeira coluna eu tenho os pronomes, esses pronomes são os pronomes pessoais. São aqueles pronomes que conjugam os verbos, beleza? Eles substituem nomes e conjugam os verbos, tranquilo? Nós já sabemos que o I, ele é a primeira pessoa do singular, que o you é segunda pessoa do singular, que o he, she e it são terceiras pessoas do singular. Beleza? E o we é a primeira pessoa do plural, o you é a segunda pessoa do plural e o they é a terceira pessoa do plural. Aí o que acontece? No presente simples é muito fácil. É só repetir o verbo para quase todos os pronomes. Olha, prestem atenção. Em inglês, eu como, eu vou falar I eat, como está aparecendo na tela para vocês. Você come, you eat. Porém, quando chega na terceira pessoa do singular, quando é uma terceira pessoa que conjuga esse verbo, eu tenho que acrescentar um S no final. Na maioria dos verbos, eu vou acrescentar o S. No caso do eat, eu acrescento somente o S. Prestem atenção como fica o verbo eat, que é comer, na terceira pessoa do singular. Ele come, he eats. Ela come, she eats. Isso ou aquilo come, it eats. Beleza? Então, na terceira pessoa do singular, eu vou acrescentar um S na maioria dos verbos. Eu já vou explicar como funcionam outras regrinhas para outros verbos. Mas prestem atenção. Então, na terceira pessoa do singular, eu acrescento um S no final dos verbos. Porém, na primeira, na segunda e na terceira pessoa do plural, eu não preciso acrescentar S, olhem só. We eat, nós comemos. You eat, vocês comem. They eat, eles comem. Beleza? Então, novamente, quando eu tenho terceira pessoa do singular são ele, ela, ele ou ela, isso ou aquilo, que em inglês é he, she, it. Quando tiver he, she, it, eu vou acrescentar um S no final do verbo. Beleza? Então prestem atenção aí na tela. Eu tenho até em destaque aí, ó. He eats, she eats, it eats. Beleza? Continuando, olhem só. Regras para as terceiras pessoas do singular. Agora a gente vai ver as regras de como funciona esse negócio de acrescentar o S. A gente acrescenta somente o S, como que funciona? Prestem atenção. Acrescenta-se S, a gente vai colocar o S no final da maioria dos verbos quando eles estiverem em terceira pessoa do singular. Na maioria, prestem atenção. Eu tenho aí o verbo comer, to eat. Na terceira pessoa do singular, a gente vai colocar o S no final. Prestem atenção, olha. He eats, she eats, it eats. Beleza? Aí nós temos o verbo trabalhar, to work.
Na terceira pessoa, o to work vai virar he works, she works, it works. He works quer dizer ele trabalha. She works, ela trabalha. It works, ele ou ela, isso ou aquilo trabalha. Beleza? Então, na maioria dos verbos, a gente acrescenta somente o S, na maioria. Porém, prestem atenção, olha, vamos continuar, vamos para o próximo slide. A gente vai acrescentar o ES, prestem atenção. Acrescenta-se ES no final dos verbos quando eles terminam em CH, O, S, SH, X e Z. Então, quando os verbos tiverem essas terminações, eu vou colocar ES no final desses verbos quando eles estiverem em terceira pessoa. Aí no nosso slide a gente tem os seguintes verbos, olhem só. Eu tenho to watch, que quer dizer assistir. O to watch terminou em CH. Terminou em CH, eu vou acrescentar ES ao final desse verbo quando ele estiver em terceira pessoa, no singular. Olhem só. He watches, ele assiste. She watches, ela assiste. It watches, isso ou aquilo, ele ou ela assiste. Beleza? O outro verbo que a gente tem aí é o to go, que é o verbo ir. To go, ir. Reparem que o go terminou com a letra O. Terminou em O, a gente vai acrescentar ES ao final desse verbo. Olha só. He goes, ele vai. She goes, ela vai. It goes, isso ou aquilo, ele ou ela vai. Beleza? Então, o watch terminou em CH, eu acrescento ES. O go terminou em O, eu vou acrescentar ES também. Beleza? Continuando. Agora reparem que nós temos mais dois verbos. O primeiro, to express, que é o verbo expressar, expressar-se. Reparem que o to express termina em S. O que a regra diz? Verbos terminados em S, a gente acrescenta o ES no final desse verbo quando ele estiver em terceira pessoa do singular. Olhem só. He expresses, ele se expressa. She expresses, ela se expressa. It expresses, ele ou ela se expressa. Beleza? Então, to express terminou em S, eu vou acrescentar ES ao final desse verbo quando ele estiver em terceira pessoa no presente e no singular. O próximo verbo que a gente tem aí é o to wash. To wash terminou em SH. To wash, SH. A tradução do to wash é lavar. Beleza? Lavar. Na terceira pessoa, fica da seguinte forma. He washes, ele lava. She washes, ela lava. It washes, ele ou ela lava. Tá? Wash terminou em SH, então acrescento ES ao final de verbos que terminam com SH. Continuando aqui. Agora nós temos mais dois verbos, olhem só. Eu tenho o to mix, que quer dizer misturar, que terminou com X. Verbos que terminam com X. Na terceira pessoa, no presente simples, a gente acrescenta o ES. Prestem atenção, olha só. He mixes, ele mistura. She mixes, ela mistura. It mixes, ele ou ela mistura. O outro verbo que nós temos aí é o to buzz. Reparem que o to buzz terminou com um Z. Quando o verbo termina com um Z, eu também acrescento ES ao final desse verbo. To buzz quer dizer fazer barulho, zunir, tá? Eu tenho aí, olha só, ele faz barulho. He buzzes. Ela faz barulho. She buzzes. Ele ou ela faz barulho. It buzzes. Tá? Então, terminou com X e Z, eu vou acrescentar ES ao final desse verbo no presente simples, quando ele estiver na terceira pessoa do singular. Beleza? Continuando aqui as nossas regras. A gente vai acrescentar IES, prestem atenção. IES no final dos verbos que terminam com consoante mais Y, prestem atenção. Os verbos que terminarem em consoante e depois dessa consoante tiver um Y, a gente vai acrescentar o IES, ou seja, a gente tira esse Y e acrescenta o IES. Reparem o seguinte, eu tenho aí, eu vou explicar primeiro o to study, reparem só. To study quer dizer estudar. To study, estudar. Reparem que o to study, ele terminou em Y, e antes do Y, do study, eu tenho a letra D.
A letra D é uma consoante. A regra diz que verbos que terminam em consoante mais Y, eu tiro a letra Y e acrescento IES. Então, ele estuda, he studies. Ela estuda, she studies. Ele ou ela estuda, it studies. Tá? Então, o study terminou com consoante, que é a letra D, mais Y. Então, quando acontecer, na terceira pessoa do singular, a gente tira esse Y e acrescenta o IES. Porém, reparem que ao lado aí eu tenho o verbo to say. To say quer dizer dizer em inglês, é o verbo dizer. Reparem que o to say ele termina em Y também. Porém, antes do Y aí do to say, eu tenho uma vogal. Então aqui eu já não acrescento o IES, eu acrescento somente o S, beleza? Por quê? Porque antes do Y do verbo say, to say, eu tenho uma vogal e não uma consoante. Então, nesse caso aí, eu acrescento somente o S. Olhem só. Ele diz, he says. Ela disse, she says. Ele ou ela diz, na verdade, desculpem, novamente, olha só. Ele diz, he says. Ela diz, she says. Ele ou ela diz, it says. Só muda a pronúncia, tá? No caso do say, em terceira pessoa muda a pronúncia. A gente não fala says, a gente fala says, beleza? Eu digo I say. Você diz you say. Ele diz he says, tá? Então na terceira pessoa do say a gente só muda a pronúncia, beleza? Continuando aqui. E eu tenho os verbos irregulares. O que são os verbos irregulares? São aqueles verbos que não seguem a regra. Como assim não seguem a regra? Eu não acrescento somente o S, eu modifico esse verbo. Nós temos aí o verbo to be e nós temos o verbo to have, que quer dizer to be, ser ou estar. Have quer dizer ter, preste atenção. O verbo to be na terceira pessoa do singular, a gente escreve da seguinte forma, is. Olhem só, ele é ou ele está, he is. Ela é ou ela está, she is. Ele ou ela é, ele ou ela está, it is. Então aqui eu não falo bis, eu modifico, eu transformo, eu tenho uma outra palavra. Por isso que ele é irregular, porque ele não segue a regra dos outros verbos. Tá? Então o verbo to be em terceira pessoa fica da seguinte forma. Ele é, he is. Ela é, she is. Ele ou ela é, it is. Beleza? E do lado aí nós temos o verbo ter, que é o to have. O to have em terceira pessoa do singular, ele se modifica também. Eu não acrescento somente a letra S, ele passa a ser has, tá? Reparem que ele vira has, H-A-S, has. Ele tem, he has. Ela tem, she has. Ele ou ela tem, it has, beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês não compreenderam, voltem esse vídeo aí quantas vezes forem necessários, beleza? Continuando aqui. Agora eu vou falar para vocês o que vocês farão no livro, prestem atenção. Como exercício de hoje, vocês farão as seguintes páginas. Deixa eu só acompanhar aqui com o meu livro. Vocês começarão na página número 3 do capítulo 5 do livro novo, tá? Volume 3, capítulo 5, página número 3. E eu tenho aí, na página número 3, dois exercícios. Primeiro, prestem atenção. Eu tenho aí uns desenhos, vocês podem ver aí no slide, com ilustrações que representam a nossa rotina. Como assim a nossa rotina? Coisas que a gente faz durante o dia a dia. Por exemplo, reparem que nós temos aí um garoto indo para a escola, jogando basquete, estudando, tomando banho, ele está almoçando, tomando café, beleza? Essas são as ilustrações, esses desenhos aí circulares que a gente está vendo. A questão número 1 pede o seguinte, olha só. Escolha na lista, olha, prestem atenção. Escolha na lista abaixo as ações que são mostradas acima, ou seja, vocês vão marcar um X, prestem atenção, vocês vão marcar um X, desculpa, rapidinho, deixa eu só, me perdi aqui, depois eu só, escolha na lista, beleza, ótimo, me confundi aqui, não sei porquê, do nada, mas enfim, vocês vão marcar um X no nome dessas ações, por exemplo, olha só, o garoto está tomando café. Tomar café em inglês é to have breakfast. Aí vocês irão olhar nessas palavrinhas ó, que aparecem, nessas opções com parênteses, se tem a opção to have breakfast. Se tiver to have breakfast, vocês marcarão um X, beleza? Por exemplo, uma outra figura que nós conseguimos ver aí, uma outra ilustração, é do garoto indo para a escola. Aí vocês irão
pesquisar entre essas opções, irão olhar se tem a opção ir para a escola, go to school. Se tiver go to school, vocês vão marcar um X em go to school, beleza? E assim vocês marcaram um X em todos os nomes das ações que estão sendo representadas aí com esses desenhos, beleza? Isso na questão número 1, somente isso que eu falei. Não precisa escutar áudio nenhum, tá? É somente marcar um X aí nas ações que estão sendo representadas por meio dos desenhos, beleza? Então vamos lá, olhem só. A questão número 2 é o seguinte, pede o seguinte. Questão número 2, number 2. Numere as ações na atividade 1 na ordem que você realiza. Prestem atenção. Vocês irão enumerar de acordo com a ordem que vocês fazem durante o dia a dia de vocês. Reparem aqui no slide que já tem o número 1. Olhem só, número 1 numa figura. Esse número 1 quer dizer o quê? Quer dizer que a primeira coisa, ou seja, a coisa número 1 que você faz quando você levanta, que nesse caso é tomar café. Simples assim. Aí depois vocês marcaram a número 2, a número 3, a número 4 e assim por diante. Se vocês, por exemplo, não praticarem esportes, né, não jogam basquete ou não brincam, nesse caso, não precisa enumerar. Tá? Porém, enumerem na ordem as ações que vocês fazem durante o dia. Beleza? Somente isso. O exercício ainda pede o seguinte: em seu caderno, escreva outras ações do seu cotidiano que não estão incluídas na lista acima. Não precisa escrever. Somente enumerem as ações que vocês fazem durante o dia. Beleza? Tranquilo? Terminando a número 2, então, da página 3, vocês irão lá para a página número 4. Página número 4, eu tenho a questão número 1. Prestem atenção. A questão número 1 da página 4 diz assim: responda a essas perguntas sobre uma rotina matinal típica. Depois compare suas respostas com um colega. A gente só vai responder e não vai comparar as respostas, beleza? A letra A pede o seguinte, olha só. What do you do when the alarm clock beeps? Que quer dizer, o que você faz quando o seu despertador, quando o seu relógio desperta? Aí já tem a resposta na tela, olha. Wake up. Wake up quer dizer acordar. A letra B diz assim, olha. What's mandatory in your personal care? O que é obrigatório aí dos seus cuidados pessoais? Ou seja, qual a primeira coisa que você faz quando você acorda em relação à higiene? Todos nós escovamos os dentes, não é verdade? Aí vocês escreverão escovar os dentes, porém coloquem em inglês. Usem o dicionário ou o Google Tradutor para colocar as respostas, beleza? Podem usar, é uma ferramenta de pesquisa e faz parte do processo de aprendizagem. Então vocês podem utilizar o Google Tradutor ou um dicionário. A letra C diz assim, olha só. What's your first meal of the day? Qual a sua primeira refeição? A primeira refeição do dia. Aí vocês irão colocar. A primeira refeição do dia, tomar café da manhã. Aí vocês escreverão aí, café da manhã, tomar café da manhã. Em inglês, beleza? Pode pesquisar no Google Tradutor ou no dicionário. A letra D diz assim, olha só. Where do you go every day to study? Né? Para onde você vai todo dia para estudar? A gente estuda onde? Em tempos normais, a gente estuda na escola. Vocês escreverão escola, porém em inglês, beleza? Continuando. Então, terminando aí a número 1, vocês farão a número 2. A número 2, eu tenho um texto com a imagem de uma garota. O nome dessa garota é Poppy. O exercício pede o seguinte aí na questão número 2, olhem só. Poppy May is a teenager girl. Read about her and identify what her situation is. You can underline it. Poppy é uma adolescente. Leia sobre ela e identifique qual é a sua situação. Você pode sublinhar essa parte. Nesse texto que vocês podem ver aí, no meu aqui no slide está borrado, porque senão vocês vão ver a resposta. Mas é muito simples. Nós iremos ler agora sobre essa garota, o nome dela é Poppy, tá? Poppy May. Eu vou ler esse texto e vocês irão sublinhar no livro de vocês a parte em que descreve a atual situação que ela vive. Beleza? Prestem atenção, eu vou ler aqui para vocês esse texto aí da número 2. Diz assim: Hey, I'm Poppy and I love to create videos. Every day I manage a hair nerve conditioning that has taken away the use of my legs and my left arm. I create videos to show you guys how I have adapted to my situation.
I hope I can help out people in a similar situation to me. Que em português quer dizer o seguinte, olha só. Ei, olá, né? Eu sou o Pop e eu adoro criar vídeos. Todo dia eu tenho que conviver aí com uma rara condição que afetou o meu nervo. Essa condição, ela me impede de usar aí as minhas pernas e o meu braço esquerdo. Eu crio vídeos para mostrar para vocês como que eu tenho me adaptado a essa minha nova situação. Eu espero poder ajudar as pessoas em situações parecidas com a minha. Aí vocês irão circular não, irão sublinhar nesse texto a parte que descreve a atual situação da Pop. Eu acabei de dizer, olha só, ela diz assim, que ela tem aí um problema raro no nervo dela, que impede aí dela usar as pernas e o braço esquerdo. Por isso ela cria vídeos para mostrar aí para as outras pessoas como ela tem se adaptado a essa situação. Então vocês irão sublinhar somente essa parte no texto, beleza? Sublinhem essa parte no texto que descreve a atual situação da Pop. Belezinha? Então, terminando aí a número 2, a gente vai para a número 3. Prestem atenção. A número 3, eu já botei as respostas aí para vocês. Prestem atenção. A número 3 diz assim: Listen to Poppy describing her routine and identify what she does in the morning. Escute a descrição sobre a rotina da Poppy e identifique aí o que ela faz pela manhã. E aí eu já tenho as respostas, tá? Então, já peguem os livros de vocês e já marquem. Eu acabei de cobrir, eu esqueci de cobrir, na verdade, as respostas no slide. Então, vocês já podem fazer já podem marcar no livro de vocês aí na número 3, olha só. Checks her social media, né? A primeira, uma das coisas que a Pop faz, que é verificar as redes sociais. A próxima ação que ela faz durante as manhãs, watches TV, que quer dizer assistir TV. Reparem que watches e checks estão com S no final, o watches está com S no final porque é terceira pessoa, né? Tipo, ó, Pop checks, ou seja, a Pop verifica as redes sociais dela. Pop watches TV, Pop assiste. A próxima ação que ela faz durante as manhãs, ó, brushes her teeth, escovar os seus dentes, né? Os dentes dela. Pop brushes her teeth. Próxima ação que ela faz aí é has breakfast. Has breakfast, escovar os dentes. Então reparem que todas essas ações aí que a Pop faz durante as manhãs estão em terceira pessoa do singular. Beleza? Bom, terminando aí a número 3, somente a número 3, vocês farão somente a número 3. A número 4 nós faremos amanhã, porque ela é oral, beleza? A letra A pergunta assim: quão parecida é a sua rotina com a da Pop? A letra B diz assim: qual a diferença entre as coisas que você faz e as coisas que a Pop faz? A letra C diz assim: What are your favorite routine activities? Quais são as suas rotinas favoritas? E a letra D diz assim: Do you think is it important to have a routine? Why? Você acha importante ter uma rotina e por quê? Porém, essa número 4 nós faremos amanhã durante a nossa aula ao vivo. Beleza? E também nós faremos juntos amanhã na nossa aula ao vivo a página número 5, tá? A página número 5 fala sobre o Simple Past, porém essa parte aqui, que é de marcar X, nós faremos juntos, beleza? Então não esqueçam de assistir essa explicação sobre o Simple Present que eu dei hoje. Assistam com atenção. Façam os exercícios que eu falei aqui agora para vocês fazerem. E amanhã nós faremos a página número 5 juntos. Beleza? Então é isso. Façam a tarefinha. Eu aguardo vocês, na verdade, na quarta-feira, beleza? Nossa aula ao vivo é às quartas-feiras. Então é isso. Qualquer coisa me procurem. Se vocês tiverem dúvidas, eu espero vocês na nossa aula de quarta-feira. Tranquilo? Então beijos, abraço a todos e até lá.